Glória a Deus. Você consegue aplaudir mais forte o nome do Senhor? Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Você consegue achar alguém bonito aí? Se não tiver ninguém bonito aí do seu lado, pode olhar para o Enio. Que moral. Se não pagar o café, eu nem sei. Achou alguém bonito aí? Diga para ele que bom que você veio. Faça melhor, faça melhor, faça melhor, faça melhor. Cumprimente alguém aí. Talvez você passou despercebido, nem conseguiu olhar para o irmão, não deu paz, chegou bicudo. Eu não sei, né, Michael? Dá um abraço nele e fala assim, ó, que bom que você está aqui comigo. Abraça ele. Se você não tiver de mal com ele, abraça ele. Se tiver de mal, já faz as pazes. Glória a Deus, gente. Que tempo precioso poder estar aqui na casa do Senhor. E eu sempre digo que é um privilégio de Ney, de poder fazer uso da palavra de Deus aqui. É um santo privilégio. Em contrapartida, é uma grande responsabilidade. Até porque nós estamos em uma série, que é o livro de Apocalipse, e os irmãos que têm o hábito de estudar acerca do mesmo, sabem que o livro de Apocalipse é um livro um tanto sombrio, porque tem algumas linhas de raciocínio, algumas fontes de interpretação. Então, uma das coisas que eu quero já avisar para os irmãos, que eu não sou o dono da verdade. Até porque existem irmãos nossos que leem o mesmo texto que a gente e interpreta de uma outra forma. Ok? Eu não tenho essa vaidade. Eu só quero falar daquilo que está escrito e tentar passar aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração por intermédio da palavra. Então, nós estamos numa série, se você está acompanhando, nós estamos no capítulo 11, ok? É isso mesmo? Alguém pode me ajudar? Ó, tá vendo? Tem meia dúzia que está acompanhando. Isso é bom, porque eu não estou sozinho. Mas nós estamos no capítulo 11, ok? Então, vamos aí no capítulo 11. Quero agradecer também aos nossos pastores por ceder essa oportunidade de estarmos aqui. Ok? Capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, e você tem um pouco de paciência, porque Apocalipse a gente estuda. Então tenha paciência, fique tranquilo, fique analisando, pesquisando, para depois a gente aplicar o que o texto está nos informando. O versículo 1 está escrito assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo, e disse: Levanta, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que neles adoram, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as duas testemunhas. Eu quero dar bastante ênfase às duas testemunhas, ok? E profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa assim que seja morto. Estes têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia,
e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sobe para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro aí cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do nosso Cristo. Ele reinará para todo sempre. Só aqui você poderia ter dado glória a Deus. Não, agora não vale, deixa para a próxima. E os 24 anciões, que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem ao nome do Senhor, a pequenos, grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpago, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Amém? Tome seu assento, de preferência fazendo barulho que o diabo não gosta. Pode aplaudir a Jesus. Até porque dar glória a Deus é de graça, né? Não paga nada. Vamos lá. Na realidade, nós estaremos dando continuidade ao capítulo 10 e entrando aqui no capítulo 11, até porque esses 2 capítulos, eles se encaixam, porque, na realidade, no capítulo 10, nós vimos João recebendo o livrinho, lembra? Quem esteve aqui, na semana passada, nós falamos sobre o livrinho que João come, que na sua boca é doce,
e no seu estômago ficou amargo. E o capítulo 10 e o capítulo 11 está falando desse intervalo, até porque, na realidade, deveria-se fazer um estudo sobre as 7 trombetas, as 7 taças, porque esses textos, eles se encaixam um no outro. Nesse período aqui, nós estamos falando da 6ª trombeta. E aprenda algo interessante dessas trombetas. Todas essas trombetas, da trombeta 1 à trombeta 6, está relacionado à ira de Deus com a misericórdia. Quando a gente analisar a 7, é a ira plena de Deus sobre a terra. Então nós estamos nesse intervalo, e com essas mensagens proféticas. João recebeu o livrinho, que é a mensagem de Deus. João tem que transmitir a mensagem de Deus. O capítulo 11, nós vemos aqui também as 2 testemunhas. Só que eu quero ler alguns versículos aqui com os irmãos. Eu quero ser muito... eu quero até pausar algumas partes aqui, para a gente entender algumas verdades, tá? Para a gente sair daqui entendendo o que o texto está querendo dizer. Não quero forçar texto nenhum, não tenho pretensão de forçar algum texto, né, para criar aqui uma linha de raciocínio aí forçada. Mas vamos lá. O versículo 1 e o versículo 2 está falando, João recebe aí algo semelhante a uma vara para medir o templo de Deus. Nós estamos no versículo 1, o altar e o que neles adoram. O versículo 2 está dizendo assim, ó, e deixa o átrio que está de fora do templo e não meças. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, nós estamos vendo aqui uma separação. O anjo, na realidade, pediu para João medir o templo, que está relacionado aos santos, porque fala do altar, fala daqueles que o adoram. Então, está relacionado aos santos que estão dentro desse templo. Em contrapartida, os que estão fora do templo, que a Bíblia chama de gentios, que a gente pode classificar como o mundo, não era para ser medido. Então nós já estamos vendo aqui nesses 2 primeiros versículos uma separação. Eu sei que você lembra lá do tabernáculo, depois do templo e depois das sinagogas, é o mesmo modo operante de adorar. Do lado de fora do tabernáculo tinha um altar, e esse altar era conhecido como altar de bronze. Nesse altar de bronze, na parte de fora do templo, era feito sacrifícios de animais. Para quê, pastor? Para que as pessoas pudessem ser perdoadas. Lá de fora, um altar de sacrifício de bronze, com uma grelha, e as pessoas traziam um animal, e ali ele era perdoado dos seus pecados. Pastor, e se eu tivesse 2 pecados? 2 animais. E se eu tivesse 3 pecados? 3 animais. E assim sucessivamente. Depois que o sacerdote sai desse primeiro estágio, que é o lado de fora, ainda também do lado de fora, entre a porta para entrar no segundo acesso, que existe uma pia, que é a pia da purificação, onde o sacerdote precisa lavar as suas mãos. E essa pia ela é tão interessante, que é de bronze também, que quando o sacerdote olha para ela, ele consegue observar na sua testa, escrito, Santo é o Senhor. Porque antes de entrar no templo do Senhor, é necessário passar pelo processo da purificação. Primeiro pelo processo
do sacrifício, depois pelo processo da purificação. Então, agora o sacerdote entra no segundo estágio, que é o lugar chamado lugar santo. Nesse lugar santo aqui, nós temos pelo menos 3 compartimentos. Primeiro, ao lado direito existe uma mesa. Essa mesa é chamada mesa dos pães da preposição. Tem 12 pães ali, e cada pão simboliza uma tribo de Israel. Os pães na mesa simbolizam a comunhão. Porque, pastor Ricardo, não tem como fazer culto sem ter comunhão. Se você não consegue olhar na bola do olho do teu irmão, tem alguma coisa errada com você. Se você não consegue participar de um culto com o seu irmão em comunhão, tem alguma coisa estranha acontecendo. Você tem que passar pela mesa dos pães da preposição, para aprender o que é comunhão. Porque sem mesa não tem comunhão. E o silêncio, mas pode ficar tranquilo que daqui a pouco você vai dar glória a Deus. Depois da comunhão, você vai para o candelabro, que é a haste, onde tem clareza. São 7 hastes, que é derramado óleo, azeite ali, e aquele fogo não pode parar, porque o fogo não vai parar. Tem que ter clareza, tem que ter luz. E quem é a luz do mundo? É Ele. E uma outra coisa também que tem que ter no culto é o altar do incenso. O sacerdote pegava o incensário igual essa fumaça. Eu acho que foi intencional essa fumaça, hein? O sacerdote pegava um incensário em frente a algo que separava, um véu muito grande que separava um lugar do outro. E ele começava a mandar fumaça para cima. Ó. Porque, irmão, culto sem oração não é culto. Fumaça para cima é você mandar oração. Mandar oração. Mandar oração. Sabe o que é interessante? Enquanto o ambiente não estivesse cheio de fumaça, ele não parava de mandar fumaça para cima. Fumaça para cima. Fumaça para cima. Ao ponto do sacerdote ficar invisível. Isso aqui é muito forte. Porque para Deus, você tem que ficar invisível. A verdade é que Ele cresça e que eu desapareça. Irmão, deixa para lá. Tudo isso para entrar diante da presença do Senhor. Quando ele percebe que ele está invisível, que as vaidades foram embora, que as prepotências foram embora, quando ele percebe que ele criou aquela conexão eterna, então ele está pronto para entrar no lugar santíssimo. Na verdade, agora um outro sacerdote, o sumo sacerdote, que uma vez ao ano tinha que entrar lá, e ele trazia um animal de um ano, um sacrifício, cuidava o ano inteiro daquele sacrifício, com zelo, com carinho, com apreço, para entregar o melhor para Deus. Porque para Deus não pode ser pela metade. Olha para o irmão que está ao seu lado aí, fala assim, para Deus tem que ser perfeito. Sabe por que Jesus virou a mesa dos cambistas? Eu vou explicar para vocês o porquê. Sabe por quê? Porque está tendo festa em Jerusalém,
E algumas pessoas estão vindo de muito longe, esqueceram de trazer o seu sacrifício para o altar. Aí eles enxergam uma casa de câmbio, uau, eu esqueci, mas tem para vender aqui. Só que os cambistas, irmão, era ninja. Era aquele tipo de pessoa que só quer ganhar. Conhece alguém assim? Não quer perder nunca, só ele ganha. É os cambistas. Aí os cambistas pegavam qualquer tipo de sacrifício, estragado, machucado, com bicho. Ó, tá aqui, ó, você não tem, melhor do que nada. Aí eles compravam. Aí Jesus está só observando isso. Quem compra, porque não trouxe, e quem está vendendo, porque está vendendo estragado. Aí Jesus falou, não, aqui não. Na casa do meu pai, não. Aí virou a mesa com tudo, com aqueles cambistas. E você sabe o que aconteceu. Nesse caso aqui, o sumo sacerdote, ele tem que entrar no lugar santíssimo. Tem toda uma regra, eu não vou me ater aqui aos detalhes, que é muitos detalhes. Mas quando ele passa, segundo a cultura, vem amarrado com uma corda, com um sino, se ele estiver em pecado, ele cai morto lá, aí o sininho toca, aí alguém lá do lado de fora puxa ele, aí tem que passar mais um ano, esperando para entrar na presença de Deus. Aí esse ano é um ano de sequidão. Só que se o sacerdote estiver alinhado na presença, chegou diante do altar do Senhor, é um ano de prosperidade, de bênção do Senhor. Deixa eu encerrar essa parte aqui para entrar onde a gente tem que entrar. Eu estou falando só do templo, que ele está medindo o tempo quem está do lado de dentro, porque eu quero falar sobre os santos. É esse povo que eu estou falando aqui, tá? E eu quero falar depois dos gentios, que é os que ficaram do lado de fora, a separação, ok? Até aqui? Tá tranquilo? Aí entra, o sumo sacerdote entrou aonde? No lugar santíssimo. Aí lá tem uma arca, a arca da aliança, Aron HaKodesh em hebraico, a arca da aliança. E dentro dessa arca tem pelo menos 3 compartimentos. Primeiro, ele chega, tem o propiciatório, os querubins encurvados olhando para dentro da arca, ok? E dentro da arca tem as 2 tábuas, escrita por Moisés, falando sobre os mandamentos. O que tem dentro da arca? Direção. Porque na presença de Deus nós temos direção. Segunda coisa que tinha dentro da arca, o pote de ouro de maná. Isso aqui é tão interessante, porque no período quando o povo estava no deserto, e o maná desceu do céu para socorrer o povo, existia uma regra ali, comam até não querer mais. Isso aqui parece coisa de crente, não parece? Esse negócio no deserto. Quem deu risada é porque já sabe. Comam até não querer mais. E o povo comia. Só que sempre tem no nosso meio uns espertinhos. Sim ou não? Eu sou mais esperto do que ele. Eu vou pegar uns negocinhos desse aqui, vou guardar no meu armáriozinho aqui. Vai que Deus amanhã não tem. Aí guardou, o bonitinho, guardou. Aí no outro dia todo felizão lá, você não tem, eu tenho, guardei. Irmão, quando ele abre, virou carniça, estava podre. Pastor, o que tem a ver isso com o pote de ouro de maná? O que tem a ver? É que esse pote de ouro de maná que está dentro da arca, passa dia, passa ano, e não apodrece. Calma, segura para dar glória a Deus com mais força. Porque tudo que está na presença de Deus não apodrece. Agora sim pode dar glória a Deus. E por último, a vara de Arão que floresceu. Lembra? Deus falou, é Arão. Deus falou, é Arão. E o povo, não é. É porque o povo gosta de querer dizer o que Deus vai fazer. Deus falou, é fulano. Aí o povo, não é fulano não. Irmão,
Se Deus falou que é e ponto final. Mas não, o cidadão quer lutar com Deus, quer falar porque ele, e porque não eu, porque é a vez dele, não é a sua vez. Quando chegar a sua vez, vai ser a sua vez. Fica tranquilo, irmão. Deus escolheu quem? Arão. O povo, não, Arão não, nepotismo, tudo da casa. Não, esse negócio não pode. Tá bom, 12 tribos, coloca aí na terra. Ah, que florescer. Irmão, isso aqui é tão forte que eu nunca vi na Bíblia. É a primeira vez que eu estou vendo na Bíblia. Algo florescer do dia para o outro e dar fruto. Você não deu glória a Deus porque você não pegou. Porque existe um processo da semente, terra, semente, chuva, cresce, arbusto, folhagem, fruto. É um processo muito longo, mas com Deus é diferente. Porque só nesse caso aqui, floresceu de um dia para o outro. Sabe por quê? Porque todos aqueles que querem confrontar contra Deus, falando o que Deus quer fazer, Deus mostra diferente para ele. Fala assim, para provar para você que eu sou Deus, que eu sou o dono do processo, mas eu também faço florescer de um dia para o outro. Para provar que é Ele, eu vou ter que mostrar para você, vai nascer do dia para o outro. É só essa vez que eu vejo na Bíblia, tá? Não queira usar isso aí também como regra não, tá? Para de bobeira. Mas nesse caso, floresceu. Aqui Arão seria o sacerdote. Ok. E aí os irmãos já sabem da história, festa, o ano inteiro abençoado, porque ele chegou diante da presença do Senhor e não morreu, e foi bênção. Agora escute isso aqui, para a gente concluir. Então nós estamos vendo essa separação da igreja, dos santos e dos gentios que estão do lado de fora, ok? Separação. Aí o versículo 3, e darei poder às minhas duas testemunhas. Agora vamos lá. Eu sei que existe aqui muitas pessoas que vão falar, pastor, quem eram essas duas testemunhas? Né? E se os irmãos dão uma olhadinha no texto aí, o autor não fez questão de colocar nome de ninguém. E onde a Bíblia se cala, a gente não tem voz. Só que existe cogitações. Cogitação é o certo, irmão? Sim ou não? Vem comigo, eu estou sozinho aqui. Cogitação é certo? Sim ou não? São duas testemunhas que foram colocados nesse período para profetizar por 1260 dias. Quando você vê essa expressão, 1260 dias, é a mesma coisa que 3 anos e meio. Então, nós estamos falando aqui do período da grande tribulação, que vai ser repartido em 2 partes. A primeira, 3 anos e meio, que a Bíblia vai dizer de uma falsa paz. Tá? Vai ter paz ali, todo mundo, a besta, que daqui a pouco a gente vai ver, não vai ter poder sobre essas testemunhas. Isso não quer dizer que não teve perseguição, ok? Mas nesse caso aqui, essas duas testemunhas foram plantadas nesse período para anunciar a palavra de Deus. E a besta não tem poder de matar ela nesse período. 3 anos e meio pregando, 3 anos e meio pregando, pessoas se arrependendo, pessoas voltando, servindo ao Senhor por causa da pregação dessas duas testemunhas. Nesse intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Até aqui tranquilo? Não está difícil não, né? Aí essas duas testemunhas também são chamadas, no versículo 4, das 2 oliveiras, dos 2 castiçais, que estão diante de Deus na terra. O versículo 5, olha só o que diz o texto: se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Irmão, eu tenho um ponto de vista, ok?
Porque se a gente for ler esse texto aqui no literal, você já imaginou? As duas testemunhas, quem vinha levar uma, Augusto. Dragão. O que eu entendo aqui sobre, não sou o dono da verdade, tá bom? O que eu entendo aqui sobre esse fogo sair da sua boca para devorar os seus inimigos, se alguém lhe fizer um mal, importa que assim seja morto, é a autoridade que essas testemunhas receberam. Elas têm autoridade sobre a terra para ter a missão delas que foi dada por Deus, tá? Aí, o versículo 6, muitos que gostam de fazer uma interpretação, eles aplicam o versículo 6, aplicando duas testemunhas da Bíblia. O versículo 6. Eles usam esse versículo 6, se você quiser ler aí agora, você já vai entender. O versículo 6 é usado para dar ênfase a duas pessoas que possam ser essas duas testemunhas. Vamos lá. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Lembra de alguém que profetizou sobre isso? Quem lembra? Elias, olha só. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Lembra de algum? Então vamos lá. Tudo leva a se entender que essas duas testemunhas, com base no versículo 6, seja Elias, e também seja Moisés. Elias representando a classe profética, e Moisés representando a classe da lei. Jesus cumpriu os dois. Então, isso são cogitações, porque nós não temos uma verdade absoluta acerca desse texto. Mas dá-se entender que foi Elias e Moisés, ok? Aí, olha só o versículo 7. E quando acabaram o seu testemunho. Então, irmão, 3 anos e meio batendo ali, ó, com saco de pano, anunciando, falando das maravilhas de Deus, falando. Eu creio que nesse período muitas pessoas se arrependeram. Outras não, outras zombaram, como nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas ainda zombam do nosso Deus, zombam da nossa fé. E outras pessoas estão ligados na videira verdadeira que é Cristo. Mas ainda tem os zombadores da fé. Mas olha só, e quando acabar o seu testemunho, aí, irmão, a primeira vez que aparece no livro de Apocalipse, a palavra besta. Que sobe do abismo e lhes fará guerra. Olha só o que está escrito aqui. E os vencerá. Não dá glória a Deus, não. E os matará. Então, depois que ele encerra a missão, enquanto ele está fazendo a missão, a besta está aqui, ó, querendo agir, mas não pode, porque ele está com uma missão de Deus, não pode, está aqui, ó, está querendo agir, está querendo impedir, está querendo paralisar, mas não pode, está aqui. Depois que ele encerra a missão, aí Deus permite que a besta, que subiu do abismo, faça guerra com as duas testemunhas. E eles prevalecem, a besta prevalece e chega ao ponto de matar. Então agora nós estamos aqui no estágio vendo as duas testemunhas mortas. Pastor, por que as duas testemunhas morreram? Irmão, para tudo existe um propósito. Até na morte. Quem aqui já ouviu um testemunho dizendo assim: poxa, fulano morreu, e depois que ele morreu, a família inteira aceitou a Jesus? No período que aquele cidadão estava sobre a terra, sabe, um cristão anunciando a palavra, as pessoas não acreditavam, mas depois que ele morreu, a família inteira aceitou a Jesus, firme. Para tudo existe um propósito.
Aí, olha só o versículo 8, isso aqui, irmão, é um escárnio. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. A cultura judaica não poderia ficar uma pessoa morta, é sinal de maldição, sepulcro. Jesus não tinha um sepulcro, emprestaram um sepulcro para Jesus, para não ficar com os seus corpos, ou seu corpo, em praça pública, sinal de maldição. Mas essas duas testemunhas ficaram 3 dias e meio. E sabe o que é interessante? Olha o que diz, o versículo 9: e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra, olha, irmão, os inimigos, olha só os inimigos, regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Irmão, olha como isso aqui é interessante. Os inimigos fazem festas, mandam presentes, porque conseguiram matar uma voz. E deixa eu falar uma coisa para você aqui muito séria agora. Irmão, eu estou na igreja desde sempre. Então eu já vi de tudo. Que você também já deve ter visto. Quem nasceu na igreja é assim mesmo. E às vezes a gente ouvia nos bastidores pessoas felizes, porque um homem de Deus caiu. Eles faziam festa, tiramos o púlpito dele, papel de inimigo, que não quer ver o companheiro, o seu ministro de Deus, trazendo a palavra do Senhor, para trazer transformação para vidas. E deixa eu te falar uma coisa, não precisa falar muito não, uma palavra só, Jesus falou, uma palavra só, é necessário. Então, agora olhe com carinho no olho do seu irmão, ou no rosto dele, e fala assim, não faça papel do seu inimigo. Fala assim, não se alegre com a queda do seu irmão. Irmão, ninguém consegue dar glória a Deus agora. Eu quero ver se dá glória a Deus agora, Dinei. Não dá, não consegue. É, Robertinho. As pessoas se alegram com a queda, porque uma pessoa saiu da posição, papel do inimigo. Quem se alegrou porque mataram as 2 testemunhas, os inimigos se alegraram, até mandaram um presente, irmão. Você não está fazendo isso não, né? O texto está na Bíblia. Mandaram um presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Só que o versículo 11 é uma resposta para os inimigos, tá? E depois daqueles 3 dias, agora é hora de dar glória a Deus, irmão. Vou começar a pregar aqui agora, hein? E se você não vir comigo no glória a Deus, eu não sei. Versículo 11, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, o Espírito de vida, vindo de Deus, irmão, você não está pegando isso aqui não, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. É para isso, irmão, é para causar temor naqueles que não acreditam no seu chamado, no seu ministério, que ao invés de te ajudar, estão te apedrejando, estão colocando você para baixo, para fora. Não, irmão, vai entrar o Espírito de Deus sobre a sua vida, e você vai ficar de pé, e ninguém vai poder paralisar o que Deus fez com você.
Irmão, o profeta chegou no vale de ossos secos e profetizou aos ossos. E qual que é a palavra? Recebam vida. A proposta de Deus é vida, irmão. É você que quer ver a morte do irmão igual os inimigos ali, decretando a morte do irmão. Esse irmão não deveria estar aí, se ele está lá porque Deus falou para ele estar lá. Aprenda isso. Você não sabe o preço que o irmão pagou para estar onde ele está. Sim ou não? Não faça papel do inimigo como está no texto. Vou mandar presente para o outro inimigo porque esse aqui foi morto. Não pode. Vamos lá. Caiu um grande temor sobre os que viram, porque o Espírito entrou neles. Aí veio do céu o quê? Uma grande voz. E disse assim: sobe para cá. Sabe o que Deus estava dizendo? Acabou o seu período aí sobre a terra, porque eu estou te chamando. Sobe para cá. Para cá é melhor do que aí onde você estava. Você cumpriu a sua missão. Agora sobe para cá. Você não está pegando isso aqui não, irmão? Vai chegar uma hora que Jesus vai bradar nas nuvens e vai falar: sobe para cá. Sobe para cá. Irmão, você vai ter que ter o ouvido para escutar, viu? Porque ele vai chamar: sobe para cá. Sobe para cá. Irmão, a nossa esperança não está sobre esta terra. A nossa esperança está no nosso Senhor, que fez os céus e a terra. Irmão, aqui é lugar de passagem. Se eu fosse você, eu ficava tão bonzinho com o seu irmão aqui na terra. Se eu fosse você, eu dava presente para ele, mas não para desejar o mal. Se fosse você, eu abraçava ele, irmão. Ajudava ele. Ao invés de criticar, por que você não ora por ele? Ou você quer o céu só para você, bonitão da Lapa? Não, o céu é meu. Céu da onde, irmão? Só se for da boca da onça. Sobe para cá. Gostei do aleluia, vou de novo. Sobe para cá. Isso aqui é tão espiritual, irmão. Se você estivesse entendendo isso aqui, você estava dando muito glória a Deus. Ouvir uma grande voz do céu que lhe dizia: sobe para cá. E subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos viram. E olha só o que aconteceu. E naquela mesma hora houve grande terremoto. Sobre quem? Sobre os inimigos que estavam lá. E caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados. E sabe o que eles fizeram, irmão? Começaram a dar glória a Deus. Está escrito: e deram glória ao Deus do céu. Até criança, irmão, você não está dando glória a Deus, é a criança dar glória a Deus, irmão. É assim que funciona, é isso aí, é assim, Jesus. Aí o 14, e passado o segundo, ai, eis que o terceiro, ai, cedo virá. Agora aqui do capítulo 15, perdão, do versículo 15 até o versículo 19, nós vamos ver a vitória triunfante da igreja. É onde a 7ª trombeta vai tocar. E os santos já estarão ao lado do nosso Senhor. É a hora gloriosa, triunfante dos santos, que pagaram um preço muito alto sobre essa terra, que não negaram o nome do Senhor, que não desistiram da fé. Olha só o que o texto está dizendo, e eu gosto de falar da Bíblia. E o 7º anjo tocou a sua trombeta,
E houve no céu grande voz que dizia, olha, irmão, agora é para dar glória a Deus com um texto pregado, falado. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E agora, se você não der glória a Deus, é porque você precisa de ressuscitar. E Ele reinará para todo sempre. Com quem, irmão? Com os santos escolhidos, que estão com Deus na glória. Eu não sei você, irmão, mas eu quero encontrar o noivo nas alturas e morar para sempre com Ele. Aí vai se cumprir aquele versículo, Deus vai enxugar dos seus olhos toda a sua lágrima. Não é aqui na terra não, é quando a gente estiver lá com Ele, porque aqui na terra você vai chorar, irmão. Aqui você vai chorar de tristeza, de dor, de alegria, mas quando você estiver na glória com Ele, você não vai mais chorar, porque Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Fala assim, bate palma para Jesus. Fala assim, irmão, vai valer a pena. Fala para ele. Fica firme, irmão, vai valer a pena. Para de picuinha. Fica firme, vai valer a pena. Para de ser bobo. Deus está vendo tudo. Olha o que diz a Bíblia. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Não passa nada, irmão. E é difícil demais, Jesus. Tem misericórdia de mim, que vou perecendo. Aí olha só, os 24 anciões, que é a representação da igreja, que estão assentados em seus tronos, tem trono lá em cima, tá? Você nem deu glória a Deus. Os 24 anciões, que é a representação máxima da igreja, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Lá no céu vai ter adoração, irmão. Adore aqui, para ter experiência aqui, depois você vai estar face a face com Ele, adorando Ele lá também. Olha o 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir. Tomaste o teu grande poder e reinaste. Nós vamos reinar com o Senhor. Só quem vai diga glória a Deus. Então até o 17 você está vendo a glória de Deus, a majestade de Deus, o povo de Deus tudo reunido, adorando a majestade santa. Eu não falei que esse capítulo é o livro da separação? Esses estão na glória com Deus. Agora vamos ver o que está acontecendo aqui embaixo. No 18, iraram-se as nações, e veio a tua ira. A ira de quem? De Deus. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E aí, agora os que venceram. E o tempo de dares galardão aos profetas, aos teus servos, aos teus santos, aos que temem o teu nome, aquele que é pequeno, aquele que é grande, o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, irmão, no 18 tem outra separação, galardão para profeta, galardão para servo, galardão para santo, galardão para aquele que teme o nome do Senhor, galardão para quem é pequeno, galardão para quem é grande. Porém, eu vou destruir aqueles que destroem a terra. Aí o 19, para a gente encerrar, para ficar de pé, para orar. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. Escuta algo aqui sério. O diabo não está brincando de ser diabo. Então você pare de brincar de ser crente.
Ser crente não é brincadeira, é coisa séria. Está na hora de você estar do lado daqueles que vão morar na glória. Quem tem desejo aqui de estar com Ele? E se Ele voltar agora? Como é que você está? Faça uma autoanálise aí em apenas 2 minutinhos. Faça uma autoanálise aí em 2 minutinhos agora. Da pessoa que você falou mal hoje. Da pessoa que você nem deu paz do Senhor para ela hoje. Nem olhou na cara dela hoje. Pegou na mão de um, pulou você e pegou na mão do outro. Agora estreitou, né, irmão? Faça uma autoanálise, porque evangelho não é brincadeira, não é brincar de ficar bicudinho com o outro, brabinho com o outro. Evangelho é servir o reino de Deus como deve ser feito. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Você deve amar o próximo como a você mesmo. Porque gostar é uma coisa, amar é um mandamento. Quer viver no reino? Ame. Jesus falou, pega a sua cruz e me segue. Caso contrário, irmão, porque evangelho não é docinho. Evangelho é luta, é guerra. Mas posso te dar uma resposta aqui? Se você estiver com Cristo, a vitória será certa. No nome de Jesus, amém? Fique de pé comigo, no nome de Jesus, fique de pé. Fique de pé, por favor. Pode aplaudir Jesus, fique de pé aplaudindo o nome do Senhor. Fique de pé. Eu acredito que a presença de Deus está no nosso meio. Se os 24 anciões estão prostrando diante da presença do Senhor, nós também devemos nos prostrar diante da presença do Senhor. Vamos rasgar os nossos corações diante de Deus. Nos vestir com sacos de pano, falando, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia das minhas ações. Tem misericórdia, Pai, porque eu sou um pecador, Senhor. Me ajuda a não falhar com meu irmão. Eu quero estar junto com ele lá na glória. Não vai ter divisão lá na glória. Lá na glória não vai dar para você ficar de mal com o seu irmão. Coloca a mão no seu coração. Se você não sentir um temor de Deus aí agora, eu não sei. Porque o que eu estou sentindo aqui é muito forte. Antes de subir nesse altar, eu já pedi perdão para Deus. Falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque nem merecedor eu era de estar aqui, Senhor. Paulo disse que entre os pecadores ele era o maior. Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe da intenção que há dentro dos nossos corações. Eu peço hoje que o Espírito Santo trate com você aqui hoje, para você mudar o seu comportamento com as pessoas, para você mudar. Todos somos iguais diante do nosso Senhor. Diante de Deus, não tem grande, não tem pequeno. Diante de Deus, Deus sonda o coração, a intenção do coração. Peça para Deus, Senhor, misericórdia. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda a ser melhor, Senhor. Me ajuda a ser melhor. Eu vou te dar 2 minutos para você começar a orar aí para Deus. Tem pessoas aqui que já estão chorando, irmão. Tem pessoas aqui que de fato reconheceram. Deus sondou o coração dessa pessoa. E talvez a pessoa que está aqui fala, Senhor, eu estou tão fraca. Eu sou tão fraca, Senhor. Sou tão fraco, Senhor. Eu preciso tanto da Tua força, meu Deus. Eu preciso tanto do Teu Espírito, Senhor. Eu saí de casa hoje dizendo, Senhor, eu preciso da Tua força, porque senão eu vou perecer. Oh, meu Deus. Mas o Espírito de fortaleza está sobre esse lugar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite.
Mas eu quero lhe dizer algo: o Espírito Santo Consolador, Ajudador, vai pegar na tua mão, vai enviar alguém aí para liberar uma palavra, para dar um abraço, para falar alguma palavra de fé, e você vai sair daqui renovado, fortificado e fortalecido. O que nos espera é a glória de Deus, é morar com Ele para sempre. Essa é a nossa expectativa. Urabacalabaia, deremi corovosi a candoraia. Que o espírito de profecia comece a pairar sobre este lugar. Onde houver um coração quebrantado e contritado, Senhor, renova agora a vida desse irmão, dessa irmã. Derrama sobre ele a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão, Senhor. Eu sinto uma presença muito forte de Deus aqui nesse ambiente. Eu sinto a presença, uma graça de Deus que está nos envolvendo aqui neste lugar. Um temor de Deus que desceu sobre essa casa. Eu vou te dar 2 minutos para você orar, vai lá. Fala aí o que você quer falar com Deus. Fala o que você quer falar com Deus. Espírito Santo, nós nos prostramos diante da tua presença. Queremos nos lavar naquela pia da purificação, Senhor, para entrar diante dos seus átrios e sentar naquela mesa da comunhão e começar a ser luz sobre as trevas, e ter o privilégio de poder orar por esse irmão, por essa irmã, para depois entrar diante da tua presença e receber a glória do Senhor. Espírito de vida, o mesmo espírito de vida que entrou naquelas 2 testemunhas, eu sinto Deus aqui agora, hein? O mesmo espírito de Deus que entrou naquelas 2 testemunhas, que entre agora para ressuscitar os sonhos que estão mortos, que entram para ressuscitar tudo aquilo que está morto em qualquer área da vida. Ressuscita, ressuscita. Levanta as 2 mãos para cima, vamos adorar o nome do Senhor. Levanta bem alto, fecha os seus olhos, entre no clima. Levante as mãos para cima. Eu profetizo no nome de Jesus, que onde houver uma área morta da sua vida, seja ressuscitada agora, no nome de Jesus. Você vai frutificar, você vai frutificar, você vai frutificar. Você nasceu para ser uma bênção, você nasceu para ser uma bênção. Por onde você passar, os rios, as águas do Senhor vai passar junto com você para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação. Você é o profeta de Deus para essa geração. Você é as 2 testemunhas para pregar o ano aceitável do Senhor. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque você já recebeu oração aí, irmão. Você já recebeu aí. Você está cheio, irmão. Remacalabaia. Deus está aqui nesse ambiente. Deus está aqui, irmão. Deus está aqui. Tem curas acontecendo aqui agora. Tem curas acontecendo aqui agora. Pessoas vão contar testemunho de vitória. Nós vamos viver tempos extraordinários na presença do Senhor. Vamos!
Olhe para cá, olhe para cá. Tá difícil hoje de terminar. Deus está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Escute algo. Hoje é um dia especial. Porque hoje Deus vai te dar a oportunidade de você voltar para a presença dEle. Você que por alguma razão se afastou, ficou fraco. Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Mas o nosso Deus é um Deus de oportunidades. E hoje Ele está te dando uma oportunidade de você voltar para a presença do Senhor. Eu quero conhecer aqui o primeiro corajoso que vai voltar hoje para Jesus. Levanta uma das suas mãos, eu quero te conhecer. Levanta bem alto assim, ó. Levanta bem alto uma das suas mãos assim, ó. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Esse é o tempo. Levanta uma das suas mãos, não tenha vergonha. Tem ali uma mão levantada, Deus abençoe sua vida. Tem mais mão, levanta suas mãos para cima. Você que está afastado, você que nunca fez uma aliança com o Senhor. Pastor, eu nunca fiz uma aliança, eu quero fazer uma aliança hoje com o Senhor. Levante uma das suas mãos, eu quero Jesus. Pode aplaudir a Jesus com muita força. Irmãos, eu fui pregador de rua. E a minha maior alegria era quando alguém aceitava Jesus no meio da rua. Pregador de praia. É um privilégio hoje estar aqui pregando para a multidão com microfone. Privilégio. Cadê você? Sai do seu lugar. Jesus te chama. E quer fazer uma obra de espanto na sua vida. Volte hoje para Jesus. Amanhã pode ser tarde demais. E assim, ó, a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. Eu não tenho poder nenhum de convencimento, irmão. Mas o Espírito Santo tem. Quando a palavra toca na alma e faz um reboliço lá dentro, a pessoa não suporta e ela se prostra diante do Senhor. Vamos orar por essa moça? Qual o seu nome, querida? Sara? Sara? Você sabe que Deus tem uma obra muito grande na sua vida, né? Sabia que você está do lado de uma mulher que é intercessora, ajudadora? Sabia? E ela que está aí agora do seu lado. Deus vai fazer muita coisa por intermédio da sua vida. Muitas pessoas serão alcançadas. Sabe aquela ideia que às vezes uma multidão não consegue alcançar uma outra multidão? Mas às vezes uma pessoa consegue alcançar uma grande multidão? Não estou falando de você, mas a mulher samaritana foi a maior pregadora de Samaria. Incrédula, sem fé, questionando acerca da religião. Teve encontro com Jesus da Galileia. Nunca mais foi a mesma.
ganhou Samaria inteira para Jesus. Irmão, tem uma unção hoje aqui que você vai ganhar o seu bairro para Jesus. O seu bairro vai conhecer que Jesus é o dono daquele lugar. A responsabilidade é sua. Estenda as mãos para cá. Senhor, aqui está a Sara, corajosa, decidiu, porque o teu espírito convenceu, reconheceu e voltou para a tua presença, enquanto há tempo, e vai fazer a tua vontade, Senhor. Nós oramos agora sobre a vida dela, porque ela vai alcançar muitas outras pessoas. O testemunho dela vai alcançar pessoas. A vida dela vai alcançar pessoas. Nós queremos orar e derramar sobre ela a unção de Deus. Que ela possa ser uma ferramenta do alto sobre esse tempo chamado hoje. Nós abençoamos a tua filha no nome poderoso de Jesus. Amém? Olhe para cá, Sara. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu volto para sua casa para nunca mais sair. Fala assim: Senhor, eu tenho convicção que o meu nome está escrito no livro da vida. Fala assim: e eu vou morar contigo na glória. Fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados e joga no mar do esquecimento. Sabe o que é interessante, ô Sara? Que ninguém, absolutamente ninguém, tem condição de pegar uma vara de pescar e jogar lá no mar do esquecimento e puxar o seu pecado de lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor não se lembrará mais. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia. Dá uma viradinha para esse povo aí, dá uma viradinha. A partir de hoje, esse povo é a tua família, tá bom? Aplauda bem forte o nome do Senhor. O pessoal vai pegar o seu nome e vai ser uma bênção, tá bom? Pode acompanhar lá no nome de Jesus. Aplauda mais forte mais uma vez. Ainda em pé, nós já estamos encerrando esse culto de louvor e adoração. Nós vamos fazer agora uma parte também muito especial, muito importante, que é as ofertas. E eu queria que você se conscientizasse agora. Eu sempre digo isso e eu acho muito importante que dinheiro na sua mão é dinheiro, dinheiro na mão de Deus é semente. E o melhor lugar de se plantar uma semente é em um lugar onde você já viu que deu fruto. Essa é uma igreja que dá fruto. E fruto que permanece. Não é só dar fruto, fruto que permanece. Então, essa igreja é uma igreja séria, compromissada com a obra missionária, com a obra de Deus. E é por isso que eu estou aqui, porque é uma igreja séria, que trata das coisas com seriedade. Então você vai pegar agora a sua melhor oferta. Paulo vai dizer assim: aquilo que Deus gerou no seu coração. E um detalhe: não dê com tristeza, nem daquilo que está sobrando. Paulo fala assim, dê com alegria. Por isso que eu gosto dos nossos irmãos lá da Angola, porque eles ofertam dançando, essa alegria, uma alegria. A gente é meio parado, o Brasil é meio parado, o Chile também é alegre, o povo lá é alegre. Lembra dos 6 horas de culto? Deixa para outro dia, né? O povo é alegre. Feche os seus olhos, pegue agora. Você vai fazer a sua oferta aqui agora, mas feche os seus olhos no nome de Jesus. Pai, a nossa oferta não sai do nosso bolso, a nossa oferta sai do nosso coração, porque onde o nosso coração está, aí está a nossa grande riqueza. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida de todos os seus filhos, ofertantes e dizimistas, que vão ofertar e dizimar agora na sua casa. Eu abençoo os seus filhos no nome poderoso de Jesus. Pode vir ofertar.